Olá, gente, tudo bom? Vamos lá. C perguntas, né? Direito tributário. Primeira pergunta que eu recebi foi: professora, qual a diferença entre decadência e prescrição no direito tributário? Gente, vamos lá. A decadência, ela tá lá no 173 do Código Tributário Nacional e é a perda pela Fazenda Pública do direito de constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Ou seja, a decadência, ela só ocorre até o momento da constituição do crédito tributário, até o lançamento, tá? Quando eu falo em prescrição em direito tributário, aí eu já estou no 174 do CTN. Eu estou falando em perda do direito de ação, da ação de execução, logicamente, de execução do crédito tributário devidamente constituído. Primeira coisa, se o crédito tributário foi constituído, a gente não está mais tratando de decadência, tá? E aqui eu estou considerando, foi constituído regularmente, está tudo certinho, não foi alcançado pela decadência. Se a gente está na fase de execução, é porque não houve decadência. O que pode ter ocorrido é o quê? Prescrição, que é a perda do direito de propor a ação de execução, tá? Então, a minha decadência, ela só pode acontecer até a constituição do crédito tributário e a prescrição até a propositura da ação. 173, 174 do Código Tributário Nacional. Outra perguntinha, vamos lá. Substituição tributária para frente e para trás. Primeira coisa, substituição tributária é uma espécie de responsabilização, né, de terceiro vinculado ao fato gerador. A diferença é, na substituição tributária para frente, o fato gerador vai acontecer lá na frente, mas a lei, né, a Fazenda Pública prevendo isso fala, olha, eu acho que aquele lá que está no início da cadeia de circulação tem mais condições de recolher o tributo e eu fiscalizá-lo. Então, por isso, ele vai ser o responsável tributário por substituição para recolher todos os fatos geradores para frente que acontecerão. Quando eu falo em substituição tributária para trás, o movimento é absolutamente inverso, tá? Qual a ideia? Os fatos geradores já aconteceram, mas quem está lá na frente, isso tem muito a ver com o tributo, que dizem que esteja relacionado com cadeia de consumo, como ICMS, IPI, né? Que são os tributos de valores agregados e o próprio ISS. Aquele que está lá no final, ele tem mais condições de pagar o tributo. Vou dar aqui um exemplo, tá? Básico. Digamos que um supermercado, né? Supermercado, a gente chega lá, tem um monte de fruta e verdura. Você acha que foi o dono do supermercado que plantou? Não, foi o produtor rural. Só que para quem é mais fácil, né? De quem é mais fácil a Fazenda Pública fiscalizar e receber? Do dono do supermercado. Só que o produtor rural lá, quando ele vendeu, né? Distribuiu o seu produto, ele praticou o fato gerador, por exemplo, de ICMS. Ele circulou a mercadoria e teria que pagar tributo. Só que para a Fazenda Pública é muito mais complicado, muito mais difícil receber, poder inclusive fiscalizar esse cidadãozinho. E esse fato gerador que está lá atrás, para trás, vai ser cobrado lá na frente. Tá? Não queria nem usar essa palavra, mas é isso. Vai ser cobrado por aquele que está no final da cadeia de consumo, o dono do supermercado. Porque ele tem livros fiscais, ele emite nota fiscal e etc. Gente, guardem na cabeça, tá? Substituição tributária para frente. Os fatos geradores ainda acontecerão. Para trás já aconteceram. Quem está na ponta das cadeias da relação de consumo é que serão, em regra, responsabilizados. Ou aquele que tiver melhor condições de recolher os tributos, certo?
Tudo sobre ICMS, foi a pergunta. Gente, ICMS é uma bomba, né? A própria Constituição nos faz o favor, né, lá no 155, de dificultar a nossa vida, porque a própria Constituição estabelece lá uma série de regras ao ICMS. O que é importante a gente saber? É um tributo, uma espécie tributária de competência dos Estados-membros, né, o imposto. Ele incide basicamente sobre a cadeia, né, de consumo, circulação de mercadoria, está lá o nomezinho dele. E todas as regras do ICMS, gente, elas precisam ser, né, deliberadas pelo CONFAZ. A Constituição traz lá aquela base, né, base constitucional, no intuito que de evitar uma guerra fiscal. Porque a gente sabe que o ICMS, ele é um tributo, um imposto que repercute absolutamente na economia e em nós, consumidores, né? Nós que pagamos o bichinho ao final. É por isso, inclusive, que ele é chamado de um tributo com repercussão financeira ou econômica. Porque o contribuinte, né, que é aquele que vai lá e pratica o fato gerador, que incide na hipótese de incidência do tributo, né? Ele transfere a repercussão financeira do tributo para a gente, consumidor. Ele vai lá e embute no preço da mercadoria, né, o preço, o valor que ele vai ter que recolher aos cofres públicos a título de ICMS. Inclusive, foi por isso que o STF tirou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque isso não é faturamento do contribuinte, não. Ele simplesmente registra a entrada de ICMS nos seus livros fiscais porque ele precisa fazer isso. Mas isso não é faturamento, isso não é base de cálculo. Porque o que é que ele faz? Olha, a minha mercadoria custa R$100, eu quero, digamos, R$100 de lucro, né? Só que eu tenho que pagar 17, digamos que a alíquota seja 17%, né? Então ele vai lá, poxa, se eu quero os 100 livre, eu vou ter que agregar aqui nesse valor mais R$17. E ele cobra R$17 da gente, vendendo a mercadoria por 117. Lógico que vai ficar o registro no livrinho de 117, 100 dele, que é o faturamento dele, 17 só está passando por ele para ser recolhido à fazenda, certo? Bom, o ICMS é isso, gente. Eu confesso aos senhores que tenham calma. Quem precisa entender mesmo de ICMS é fiscal, de tributo estadual. A base constitucional já é suficiente e entendam ela, que vai dar tudo certo, tá? Outra perguntinha que chegou aqui, né, nos quadros do C Perguntas. Não entendo aquele inciso 1 do 173. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo deveria ter sido lançado. Isso é o prazo decadencial ordinário, tá? Vamos pensar da seguinte forma. O senhor praticou o fato gerador, tá, no ano de 2019, tá? Porque estamos em 2019. A Fazenda Pública, ela vai contar o prazo dela a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo deveria ser lançado. Por que só começa a contar qual é o primeiro dia do exercício seguinte? 1º de janeiro de 2020. Qual é a ideia? Não começa a contar de 2019. Qual é a ideia aqui? Olha, de repente você praticou o fato gerador e não declarou ele, tá? Não fez lá a sua parte de recolher o tributo, né? De emitir o DARF, né? E aí a Fazenda tem esse lapso temporal para poder tomar conhecimento, tá, do que você fez. Só que, logicamente, não vai poder ficar pensando muito tempo, né? Tentando descobrir muito tempo. E é por isso que existe esse delay entre o fato gerador e o início do prazo decadencial, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo deveria ter sido lançado. Quando que ele deveria ter sido lançado? Quando foi praticado o fato gerador.
Quando que foi praticado o fato gerador? Em 2019. Só que o contribuinte não foi lá declarar não, especialmente nos tributos que necessitam de declaração e a Fazenda não pode conhecer de ofício. Não tem como conhecer de ofício. E aí o que acontece? Existe esse delay do início do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo deveria ter sido lançado. Esse delay aí, gente, é justamente para que a Fazenda Pública tome conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, constitua o seu crédito em tempo hábil e, se assim não fizer, começa o prazo decadencial, 5 anos. Vamos lá, outra pergunta que recebi aqui. Princípio da tipicidade fechada em direito tributário. Se assemelha ao princípio da tipicidade fechada lá, né, cerrada do direito penal. É um princípio, gente, no direito tributário de origem alemã e se refere à hipótese de incidência tributária. Quando eu falo em hipótese de incidência, eu falo do fato eleito pela lei para incidir a norma tributária. E essa hipótese de incidência, ela precisa ser o quê? Determinada, absolutamente fechada pela lei. A lei precisa trazer em números clausos quais são as situações da vida que sofrerão a incidência da norma tributária e por isso gerarão a obrigação tributária. Por isso que não cabe na forma do 108, parágrafo 1º do Código Tributário, analogia para cobrar tributo. É inclusive em respeito à tipicidade fechada da incidência tributária. Tá? Então, quando eu falo em circular mercadorias, eu estou falando em circular, não é doar. Circular na hipótese de vender, porque quando o constituinte falou em doar, né, quando o ente político vai lá instituir, ele fala em doar e escolhe as situações da vida que se incidirão nesse conceito, elas precisam ser absolutamente fechadas, não podem gerar dúvidas e precisam ser número clausos. E é por isso, por conta do princípio da tipicidade fechada, que não se pode cobrar tributo por analogia, certo? Em suma, gente, em linhas rápidas é isso.